A pergunta que não quer calar: qual é a coisa mais importante que faz parte da juventude? Se esforçar extremamente para ter um bom futuro? Ou fazer amizades que durarão por uma vida toda? Ou na verdade investir em um relacionamento verdadeiro repleto de amor e paixão? Bom, para o nosso prota nada disso realmente era tão importante assim. Para ele isso era ilusório e apenas coisas extremamente vazias. Existem algumas interações que são incompreensíveis entre as pessoas. Em outras palavras, é muito difícil achar pessoas que pensem de uma maneira mais parecida e também tenham o mesmo gosto. E na cabeça do prota, se ele simplesmente se esquecesse e escondesse o desejo natural de tentar entender e se aproximar de alguém, então o sentimento nomeado de amor perderia por completo o seu sentido. Porém, rapaziada, o nosso prota nada mais é do que um completo sigma e também recebe várias cartinhas de amor de várias garotas. Pessoal, venho pedir humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para tá fortalecendo. E caso gostem e quiserem uma continuação, comentem aí. E é claro, mete o bala no like. E depois de ler a cartinha por um longo período de tempo, o prota fica se perguntando como é que ele reagiria a esse tal convite completamente inusitado. Enquanto para muitos é um sonho receber uma confissão, para o nosso pequeno sigma isso era um saco. Na verdade, era extremamente desconfortável para o garoto receber uma cartinha de confissão. A cartinha de confissão na verdade é de uma linda garota chamada Yao Yao, que se vira para trás surpresa perguntando ao prota se ele realmente estava por ali. Ele responde todo sem graça que caso o motivo do chamado dela for um relatório de atividade, então só bastava que ela colocasse no conselho da escola. Irritadinha, a garota responde que ele estava bancando o idiota de novo e ela já estava farta disso. E se o mesmo não a levasse a sério, então iria ter um grande problemão para resolver. O prota tenta se retirar daquela situação desconcertante, dizendo que se fosse sobre algum outro assunto ele não fazia ideia. Mas desse instante a garota puxa o coitado pela camisa, trazendo o mesmo para bem pertinho de si. Com os olhos todo galanteador, a garota diz ao prota que estava completamente em choque e sem reação, que realmente gostava muito dele. Muito mesmo, na verdade. O que deixa o nosso protinha Balkial extremamente em colapso é quando Yao Yao pede para que o mesmo seja o seu namorado. E definitivamente não era isso que ele queria. Agora, nessa situação, Balkial não sabe para onde correr, afinal ele não estava esperando que realmente o convite fosse a respeito de uma confissão de verdade e por fim, como ele sairia dessa confissão? Talvez ele devesse mesmo era aceitar, porém ele não queria se apaixonar, e se ele a recusasse, bom, a garota nada mais era do que a campeã do clube de tiro de arco e flecha. Enquanto a garota balançava Balkial perguntando ao mesmo se ele quer ou não ser o namorado dela, o coitado resmunga consigo mesmo que realmente queria muito sair correndo dali. De repente em sua mente veio um pensamento que ele é uma pessoa forte que já passou por muitas batalhas, e definitivamente ele é o mais forte quando se trata de fugir de uma situação ruim. Balkial coloca as mãos sobre o ombro da garota com todo carinho e pede desculpas a ela, mas tinha algo que ele precisava falar, e quando o prota vai dizer que já estava gostando de alguém, acidentalmente ele acaba falando ao mesmo tempo que uma garota sinistra que estava ali aos arredores. E quando Yao Yao vê a garota, ela se vira para o prota perguntando ao mesmo se ele realmente iria usar a mesma velha desculpa que todos sempre usavam. Por um minuto em sua mente, Balkial começa a refletir a má sorte que ele tinha de se esbarrar com alguém dando a mesma desculpa que ele estava prestes a usar. Emburrada e séria, a garota pergunta ao prota o que ele realmente queria dizer a ela e que era para o mesmo desembuchar de vez e não ficar enrolando a coitada, fazendo ela de palhaça. Cabisbaixo e sem graça, o prota responde à garota pedindo desculpas e diz que não sabia como dizer, mas ele realmente já tinha alguém em seu coração e estava perdidamente apaixonado por essa pessoa. Yao Yao se aproxima do coitado e diz a ele que então era para ele dizer de quem é que ele gostava, caso contrário ela se confessaria para o mesmo literalmente todo santo dia, e que iria mesmo até a casa do prota para se confessar ou até a classe dele, e na real iria mesmo até a sala de reunião dos alunos para se confessar na frente de todo mundo. E com um olhar mortal para o prota, Yao Yao pergunta apenas mais uma vez quem é que roubou o coração do mesmo, que sem graça pedia para que ela se acalmasse. Enquanto ele pensava em um jeito de sair dessa situação, ele se perguntava por que Yao Yao estava fazendo isso com ele e o que ele deveria fazer, afinal tudo isso não passava de uma desculpa esfarrapada. Até que Balkial desembucha dizendo que a garota de quem ele gostava era definitivamente uma linda garota chamada Ning Shue. Yao Yao responde que se ela realmente era essa garota, então estava de boa, pois não achava que eles se conheciam, então também não poderiam estar namorando ou alguma coisa do tipo. Além do mais, que a garota iria sair da escola no próximo ano, então a garota de cabelos rosa diz que estava muito preocupada com essa notícia. Toda sorridente, a garota insistente diz para dizer ao prota que mesmo que ele não gostasse dela agora, ela ainda lutaria para que ele se apaixonasse por ela futuramente. A garota sai toda pomposa dizendo que já estava indo embora agora e pede ao prota para que o mesmo esperasse por ela, que ela buscaria ele amanhã de manhã. O prota fica resmungando consigo mesmo, se perguntando como ele pôde pensar que aquilo seria uma rejeição perfeita. Afinal, como foi que aquela garota confundiu tudo e por que tudo isso estava acontecendo com ele? No fim das contas, o coitado, além de todo o seu pensamento contra o amor, ele ainda não sabia se sua idade poderia ser um problema para namorar alguém ou não. Meio que galanteando o prota, a presidente do conselho estudantil, Tang Xin, pergunta ao mesmo se ele não tinha ido embora ainda e o que é que ele estava fazendo por ali essa hora. Balkial toma um baita susto, dizendo a mesma que ela só podia estar brincando. Afinal, ele ficou voluntariamente para cuidar dos assuntos do conselho e cumprir o seu papel como vice-presidente. Tang Xin diz ao garoto que ele é uma boa pessoa e oferece uma bebida quente a ele, dizendo que deveria considerar que aquilo seria uma recompensa por trabalhar até tarde aquela noite. Todo sem graça, o garoto responde que estava muito bem, afinal sua mãe havia dito para o mesmo que fazia muito mal tomar café na parte da noite. A garota nesse momento faz uma cara de coitada, dizendo que havia feito o café com o maior carinho do mundo para o vice-presidente e ele ia desfazer da bebida sem mais nem menos. Enquanto ele pega a xícara dizendo que sempre
irá se lembrar da gentileza da presidente, ele fica refletindo quanto essa garota realmente era muito esperta mesmo. E toda no interesse, a garota diz que já que o vice-presidente mencionou a palavra gentileza, ela tinha total certeza de que ele iria querer retribuir esse favor de hoje para ela. Ao olhar mais atentamente para sua mesa, ele consegue perceber mais uma cartinha de amor e fica se perguntando de quem carambas era aquela confissão de amor. Sorrateiramente, a presidente se aproxima do prota e pergunta ao mesmo se ele poderia lhe dizer o que ele pensava a respeito do amor, deixando o coitado sem entender absolutamente nada. Com isso, várias perguntas começam a passar na mente do garoto, como por exemplo, se Tang Xin sabia sobre Yao Yao, ou se aquela carta na verdade era da própria presidente que foi até ele para lembrar ele por não ter visto a carta. E vendo que Baoqiao simplesmente preferiu manter o silêncio, Tang Xin se aproxima mais ainda do mesmo, dizendo que ele não respondeu a pergunta dela. E bem no pé do ouvidinho do prota, a garota com uma voz extremamente sedutora pergunta ao prota o que ele achava daquela cartinha de amor que estava bem ali na sua frente sobre a mesa. E com o silêncio do garoto novamente, a presidente pergunta se isso queria dizer que o mesmo gostaria que ela o apertasse ainda mais forte do que antes, deixando o coitado sem saber onde enfiava a cara. Enquanto a garota abraçava o prota, ela ouve um barulho perto da porta e diz ao mesmo que poderia entrar, mas ao entrar o cara fica pasmo ao ver aquela cena em sua frente. Tang Xin consegue deixar o prota ainda mais confuso ao dizer para o mesmo que o problema já estava resolvido e logo o coitado pergunta do que é que ela estava falando. Ela responde que se ele receber 25 cartas de amor no mês, então irá entendê-la. E já que o vice-presidente era o único garoto que ela conhecia, então poderia lhe responsabilizar pelas cartas. E se senta dizendo que quase se esqueceu como pode o vice-presidente receber cartas de amor. Será que era pedir demais que Baoqiao entendesse como Tang Xin se sentia? Um minuto de silêncio após esse momento constrangedor, o prota percebe que a garota estava tomando café na boa e mirando o celular em direção a ele, que completamente desconfortável diz que já estava muito tarde e pergunta irritado para a garota o que é que ela estava aprontando daquela vez. Carinhosamente, ela segura a mão do prota perguntando por que ele estava tão nervoso e se na verdade ele pensava que ela era uma completa pervertida ou alguma coisa do tipo. A garota pede a Baoqiao para que o mesmo tapasse os seus olhos com a mão e o mesmo respeita, mas em pensamento ele resmungava que estava com um pressentimento muito, mas muito ruim mesmo sobre isso. Ameaçando o coitado do garoto que já estava com medo, a presidente diz que se ele espiasse através dos dedos, então ele estaria em uma baita enrascada com ela. Enquanto o prota estava com seus olhos completamente fechados, ele começa a ouvir alguns sons e se pergunta à presidente o que é que ela estava fazendo. Enquanto ela terminava sua maldade, ela pergunta ao prota se esse barulho que o mesmo estava ouvindo agora agradava os seus ouvidos. Logo Tang Xin diz ao prota que o mesmo já poderia abrir os seus olhos, e logo ele se depara com ela vestida de uma forma completamente diferente, perguntando a ele o que ele tinha achado da nova roupa dela. Completamente envergonhado, o prota responde a pergunta da garota dizendo que ela estava linda, mas também a pergunta por que ela tinha trocado de roupas ali no escritório, afinal qualquer um que entrasse poderia ter visto ela se trocando de roupa. Sem graça, ela pede desculpas ao prota e logo começa a se explicar, dizendo que era um jantar em sua família que ia ter e ela não fazia ideia de como se vestir ou o que faria e estava definitivamente com muita pressa. Tang Xin logo responde que definitivamente ela não trocou de roupa ali no escritório, ela simplesmente estava com esse vestido por baixo do uniforme, pois era bem fácil de esconder ele. Baoqiao então pergunta a ela se a mesma não estava com muita pressa, como ela mesma havia dito, então por que ela estava demorando tanto assim para ir embora? De repente ela se lembra de algo muito importante que precisava fazer, mas havia se esquecido completamente e se vira para o prota dizendo ao mesmo que ele era muito descuidado. Ajoelhada em frente ao prota, ela coloca os botões da roupa dele dizendo que não estava certo, pois como um membro do conselho, ser desleixado e deixar o botão cair assim definitivamente não pegaria tão bem. Enquanto o coitado ficava se perguntando desde quando seu botão havia caído, ele não percebeu. Ih, lá ele? Logo a presidente se retira dizendo que essa ajuda era uma recompensa extra por se voluntariar pela hora extra e se despede desejando ao garoto um ótimo trabalho noturno. E após toda essa situação, o prota finalmente havia entendido que não era uma carta de amor da presidente. O problema real é que agora ele não fazia ideia de quem seria, mas assim que ele abre a cartinha ele não conseguia acreditar. Era de Ning Jue, que perguntava ao mesmo se ele poderia ir até a cafeteria do bairro depois que saísse do colégio. Dessa vez o maluco ficou muito balançado e completamente desestabilizado, afinal essa garota era literalmente a rainha do colégio deles. Baoqiao aceita o convite e vai até a cafeteria perguntando à garota se a mesma estava procurando por ele e queria o ver. Porém a garota simplesmente responde que Yao Yao conversou com ela pela tarde e completa dizendo que o principal motivo de ter chamado o mesmo até ali foi porque havia dito que gostava muito dela e também Yao Yao falou sobre os podres de Baoqiao, dizendo que por aqueles motivos ambos não poderiam ficar juntos. E quando o garoto cospe o café, a garota pergunta ao mesmo se estava tudo bem com o prota, que responde imediatamente que estava sim. Porém não era bem isso que ela estava imaginando sobre ele. Ning rebate em seguida, dizendo ao prota que imagina que isso na verdade foi apenas uma desculpa idiota e aleatória para poder então rejeitar Yao Yao sem magoá-la. O garoto logo confirma e agradece a mesma por entender, enquanto em pensamento se perguntava se esse era o verdadeiro poder de uma garota super inteligente e talentosa. E também reflete que provavelmente se enganou, afinal porque alguém como Ming se declararia para ele. Imediatamente o prota reverencia, pedindo desculpas à mesma por usar o fato de gostar dela como se fosse um escudo ou algo do tipo. A mina parece a Wandinha, mano, oxi. Ela ignora completamente o pedido de desculpas do prota e simplesmente responde dizendo que precisava perguntar ao mesmo se ele queria ser o namorado dela. O coitado chega a travar e pergunta à garota se ela estava falando sério ou se estava na realidade de zoação com a cara dele. Nesse instante, Ming responde ao prota que não tava pra gracinha e que o que realmente quis dizer é que queria que Baoqiao fingisse ser o seu namorado. Ela responde que aquela garota se declarou para ele e não desistiria até ser rejeitada. Porém, ele não podia fazer nada sobre isso, então eles poderiam fingir
fingir ser um casal e vai ser a melhor forma de fazer as outras pessoas desistirem dele também. Contente, o Prota pergunta a mesma se ela realmente estava disposta a ajudá-lo e se na verdade ela não conseguiu despistar aquele garoto do pátio apenas rejeitando ele. Completamente entristecida, a garota de primeira mão fica quieta, mas após refletir um pouco, responde o Prota que a situação dela era um pouco mais complicada do que a dele na verdade. Ela se levanta dizendo que por fim isso era somente uma sugestão e que ele não precisava fazer nada forçado e poderia também pensar melhor a respeito disso. E deixando o Prota ali completamente pensativo, ela diz que naquele horário, depois de amanhã, ela estará esperando por ele a resposta do mesmo ansiosamente. E no dia seguinte, o Prota acaba tomando um susto logo pela manhã com sua irmã que aparece na cama do mesmo encarando ele. O cara pergunta em choque o que é que ela estava fazendo por ali. O garoto se levanta irritado dizendo que nem tinha tomado banho ainda e que definitivamente não tinha tempo para ficar de gracinhas por ali. E mais tarde, a sua irmã aparece com o café da manhã prontinho para o Prota, dizendo que o café da manhã com carinho da irmã estava preparadíssimo. Toda preocupada com seu irmão, ela pergunta ao mesmo se o café da manhã estava bom e na hora o garoto responde que a omelete que ela havia feito estava simplesmente fabulosa. Balkial aproveita o momento para perguntar à sua irmã se era normal que quando você está no colegial você receber várias cartinhas de amor de diferentes pessoas. A garota responde sem jeito que sim e o Prota logo pergunta como ela conseguia rejeitar os pedidos e se a outra pessoa não desistir mesmo após você ter dito não. A garota envergonhada responde que dizia a eles que namorava e se eles ainda não acreditavam nela. Então ela mostrava uma foto de seu irmão para que não a incomodassem mais. E depois dessa conversa embaraçosa ela diz que estava muito atrasada e iria para a escola agora. E ordena para que o Prota não se esquecesse de lavar a louça. Enquanto o Prota se perguntava se aquela realmente era a única forma e Yao Yao estava esperando por ele, se perguntando por que eu mesmo ainda não tinha dado as caras por ali. Assim que o Prota se depara com ela, fica surpreso por ela realmente ter ido até ali como tinha dito, mas também repara na forma como ela estava vestida. O coitado sai correndo, desesperado, dizendo que ao julgar pela forma que ela estava vestida, definitivamente iria fazer ele repensar sobre a rejeição à força enquanto a garota gritava pelo nome dele. Igual um bicho, a garota pula na carcunda do Prota, mandando que o mesmo parasse de correr imediatamente, enquanto o rapaz fica se questionando que tipo de comédia romântica a vida dele acabou se tornando. Desesperado, Balkial diz a ela que tudo aquilo não passava de um evento de clube arco e flecha na cidade, então por que carambas ela o arrastou até ali? A garota logo responde que fez um monte de coisa para poder tirar o Prota do trabalho e ir no encontro com ele, chamando mesmo de ingrata, enquanto o Prota pergunta quem iria querer ir no encontro com ela e se na verdade ela não devia estar estudando. Até que no meio do caminho ela acaba se deparando com um rapaz loiro e resmunga que de novo esse cara chato estava ali, e na hora o Prota pergunta quem era aquele sujeitinho. Rapidamente a garota responde que o nome do loirinho era Darling e chama o Prota para sair dali e ir para um outro lugar, afinal estava fazendo muito sol mesmo. E com essa mudança repentina da atitude da garota e também de humor, o Prota fica mais confuso ainda tentando entender qual era dessa mina. Ela logo cochicha para Balkial, dizendo ao mesmo que caso ele não cooperar, então ela irá trocar os alvos do clube de arco e flecha por ele amarrado com uma maçãzinha na cabeça. E na frente de Darling, a garota sai se despedindo do Prota como se eles realmente estivessem namorando, e diz que iria praticar para o evento e com isso o Prota entra na dança e diz que iria esperar por ela. Enquanto o garoto refletia que Yao Yao realmente era uma garota extremamente interessante, ele logo desvia dos olhares a paquera de outras garotas que cobiçavam ele ali por perto. Darling, ou melhor Lingu, chega no Prota se apresentando e diz que acreditava que o mesmo fosse o vice-presidente do conselho estudantil Balkial, deixando o garoto meio surpreso na real. Ele estende as mãos ao Prota dizendo que era o capitão do clube de arco e flecha, e completa dizendo que ouviu dizer sobre o Prota e Yao Yao, só não esperava vê-los por ali, enquanto o Prota fica se perguntando por que esse cara era tão convencido daquele jeito. Ele diz que era bem difícil trazer Yao Yao ali hoje, mas já que a convidou naturalmente iria mandá-la embora depois da reunião, afinal ele não precisa atrapalhar o vice-presidente com outra viagem. Balkial reflete que aquele mano realmente era bem legal, mas de verdade parecia que algo estava errado, afinal ele também estava ali para ver Yao Yao. Enquanto a garota estava ali encolhida de vergonha, o loirinho fica bajulando o Prota e diz que se o mesmo não estiver interessado no evento, poderia ir embora, então ele explicaria para Yao Yao. Bem estressado, Balkial passa pelo garoto deixando o mesmo no vácuo e diz que caso ele não tenha entendido, ele estava ali pelo conselho e não se importava com quem deixaria de levar ou não Yao Yao embora. E completa dizendo que acima de tudo isso entre ele e Yao Yao não era da conta do mesmo e se retira pedindo para que o garoto o seguisse. Enquanto isso a garota toda apaixonadinha estava observando o Prota que de certa forma estava defendendo a coitada daquele maluco. O Prota já estava na real extremamente entediado e se perguntando quando é que aquele evento terminaria, quando de repente ele acaba derrubando a pasta de Yao Yao no chão e espalhando alguns papéis. Com isso ele consegue ver um punhado de livro estranho que a garota ali e começa a se perguntar o que carambas essa menina ali em um dia comum como aquele. Enquanto ele recolhe os papéis do chão, ele ouve alguém resmungando sobre uma garota que parecia uma bruxa, narcisista e completamente egoísta e egocêntrica. Quando o Prota vai dar uma olhada mais a fundo, ele acaba se deparando com um loirinho rodeado de outras garotas, que diziam que não deixariam isso barato, afinal quem aquela garota pensava que era para dar um tapa no rosto de Lin e sair assim de boa. Com um olhar de coitado e nada convincente, o rapaz dizia para suas fanáticas que não fossem atrás da garota por sua causa, mas elas resmungavam dizendo que não deixariam isso barato. Porém, quando o Prota escuta as garotas afirmando que faria que a menina pagasse, Yao Yao chega até o mesmo e pergunta o que é que ele estava fazendo parado por ali. E depois de tomar um baita susto, o Prota pergunta ao se ela poderia deixar ele em paz caso afirmasse a mesma que estava ouvindo alguma fofoca. Porém, a garota retruca dizendo que isso era realmente muito suspeito na verdade, pois quem garante que ele não estava ali espiando outras garotas? E logo Balkial responde que já viu garotas demais hoje, estava cansado de olhar para elas. Logo a surtada pula para cima do
do Prota dizendo que ele tinha entendido bem o recado dela, e que isso era bom, afinal ele só deveria mesmo era olhar para ela. Mas do nada ela se retira de perto do Prota dizendo que como ele foi muito bonzinho com ela no dia de hoje, então ela iria cooperar com ele também. Yao Yao completa que só queria que ele vestisse as meias no pé de uma linda garota, e assim então poderiam ir embora dali. Linda onde, mano? Esse pé parece do Gollum. O Prota meio que recusa e a garota fica irritada, gritando que seus pés estavam limpos, afinal ele nem se importava com a recompensa que ela daria a ele. Mano, até eu fiquei com dó dela agora. Porém, quando o Prota responde que definitivamente não queria fazer isso, ela aponta um arco para o mesmo, ameaçando o coitado que por fim cede às vontades da madame. Depois desse momento agonizante aos suspiros, o Prota diz que é uma honra vestir os pés de uma linda garota. E convencida, a garota diz que entendia o que ele queria dizer. E por fim, depois de muito ódio espalhado, Yao Yao abraça o Prota, agradecendo ao mesmo por ter acompanhado ela até ali hoje. E é claro, dizia isso de uma forma perdidamente apaixonada. E quando Bao Qiao pergunta à garota se ela e Lingu se conheciam muito bem, toda contente ela avança para cima do Prota, perguntando ao mesmo se ele estava com ciúmes dela. Mano, que mina maluca, velho. Ela explica ao Prota que o loirinho na verdade era de outro colégio e normalmente eles nem se falavam. Mas ontem, quando eles estavam ajudando a arrumar as coisas para o evento, o mesmo acabou esbarrando nela propositalmente. E completa dizendo que após isso enfiou a mão na cara dele, mas não sabia se o mesmo havia contado isso para alguém, pois no evento tinha muita, mas muita gente mesmo brava e irritada com ela. E após ouvir isso, o Prota começa a refletir que não dava para acreditar que aquelas pessoas estavam secretamente envolvidas em tudo aquilo. De repente, a maluquinha começa a fingir que estava dormindo e o Prota, muito perspicaz, logo percebe isso. E quando parece que ele finalmente a beijaria, o maluco deita a garota no banco e sai vazado, quase que na velocidade da luz. Sério, eu não aguento esse mano. Até que Yao Yao começa a gritar para que o mesmo ficasse parado. Muito irritada e triste, a garota pergunta ao Prota por que ele não valorizava os seus sentimentos e não entendia nada sobre o coração das garotas. Sério, nem eu entendo, pô. Ela continua gritando ao Prota que quando você vê uma garota dormindo, você ajuda ela e a leva para casa. E na hora o garoto retruca perguntando de qual revista esquisita ela tinha tirado essa informação. Isso deixa a coitada da garota muito irritada e envergonhada, que sai chorando dizendo ao Prota que iria se trocar para que finalmente fossem embora. E grita mandando para que Bao Qiao voltasse imediatamente sozinho para a escola, enquanto o maluco suspirava de alegria. Afinal, era literalmente isso que ele queria desde o princípio. Porém, enquanto o Prota voltava para a escola, ele logo começa a se lembrar do acontecido com Lingu e reflete que precisava pelo menos evitar que aquelas garotas judiassem de Yao Yao. Pelo menos isso, né, mano? Mas fica se perguntando por que ele sentia que algo na verdade estava muito errado. Afinal, ele não fez nada na frente do Prota, ele só estava tentando fazer o mesmo e ir embora. Enquanto isso, as garotas que estavam planejando o mal contra a waifu Rosinha começam a dizer a mesma que agora que se encontraram poderiam então resolver o problema entre elas. A garota, na completa inocência, pergunta àquela renca de menina quem elas eram e o que queriam, afinal elas nem se conheciam. Logo então não teriam problemas nenhum para resolverem. E no mesmo instante a garota mete um tapão na cara de Yao Yao, dizendo que pelo menos agora ela conhecia, e que aquele tapa ali era para vingar o tapa que ela havia dado no Sr. Lingu. O cara, aquele pinguim que não falava, mano. Debochando-o, diz que então era disso que se tratava. E para provocar as garotas, diz também que a verdade é que o lixo geralmente adora ficar reunido e juntinho. Full pistola, a garota pega Yao Yao pelo colarinho rapidamente com ódio, pergunta mesmo quem é que ela estava chamando de lixo. Ainda debochando, a garota que tem mais coragem do que o próprio protagonista, diz que era claro que ela estava se referindo àquelas 3 idiotas em sua frente e ao otário de Lingu, que são completamente um lixo. E quando a garota ergue a mão para bater nela, perguntando como ela ousava dizer aquilo, literalmente do nada o Prota surge de trás dela e segura a mão da mesma, impedindo que ela batesse em sua namorada fake. E debochando da garota, o Prota pergunta mesmo se ela era besta ou realmente gostava tanto assim de ser manipulada. E acrescenta dizendo que tudo isso na verdade era culpa do Sr. Lingu. Porém a garota ignora tudo o que ele estava dizendo e diz que sabia, mas amava resolver os problemas para Lingu. E mete um tapão na cara do Prota perguntando quem ele pensava que era para segurá-la daquela forma. E nessa hora o Prota fica encarando a garota com muito ódio e a mesma pergunta por que ele estava olhando para ela daquela forma, e até mesmo Yao Yao se assusta com o Prota. Logo o Prota ignora outra garota e puxa essa namorada para perto dele, dizendo que ela não tinha nada para fazer ali perto daquela escória, enquanto a mesma cochichava que ele deveria ter ido embora. Ele pergunta se ela realmente queria que ele fosse embora, então levaria ela junto com ele, pegando Yao Yao no colo de um jeito muito heróico. Enquanto a surtada e irritada lá atrás começa a gritar pelos dois, perguntando se ambos pensavam que poderia ir embora assim, sem mais nem menos. E com isso o Prota, completamente já sem paciência, dá um suspiro e escapa de sua boca dizendo a Lingu que era melhor que o mesmo aparecesse imediatamente. Enquanto segurava sua amada, ele disse que as coisas já seriam bem ruins para o loirinho. Porém, se ele encontrasse o mesmo depois ali, bom, seria bem pior para o Pingu. Logo aquele maluco insuportável aparece dizendo que era exatamente como o presidente Bao Qiao tinha dito. Ele não começou, apenas só estava passando por ali e aconteceu tudo aquilo. Mas ao vê-lo ali, o Prota, depois de guardar toda a sua fúria do Tabef que levou na cara da garota, desconta tudo de uma só vez na cara de bumbum do loirinho. E com o maluco já arremessado no chão, o Prota termina dizendo que aquele soco era o troco do mesmo. E completa dizendo que da próxima vez em que ele quiser fazer algo de ruim para Yao Yao, era só pensar antes de que sua história covarde e ridícula fosse vazada no grupo do Zap da escola, e o garoto confirma que tinha entendido bem. E completa dizendo que aquilo que Lingu havia feito para Yao Yao, desde as fofocas e também esbarrar nela, estava nas filmagens de segurança. E por ser o vice-presidente do conselho estudantil, o garoto tinha acesso a elas. Completamente em choque, o maluco começa a se curvar para o Prota, dizendo que já tinha entendido muito bem e promete que jamais faria aquilo de novo. Enquanto as garotas perguntavam ao loirinho por que ele estava fazendo aquela forma ridícula. E o Prota completa a humilhação dizendo ao loirinho que ele não passava de um perdedor e não merecia a atenção de ninguém e muito menos o amor de Yao Yao, deixando a waifu Rosinha toda apaixonadinha.
tinha. Mais tarde, Yao Yao entrega uma coquinha geladinha ao Prota para ele pôr no hematoma do tapa, pois seria difícil para o vice-presidente explicar que se meteu em uma briga no evento. A garota se senta e pergunta ao Prota como mesmo sabia que aquelas garotas iriam atrás dela, e logo o mano lança braba, falando tudo que ouviu enquanto tava espiando. E após Balkial contar tudo para a garota, a mesma diz que ele era inteligente, e também acabou roubando a cena de herói daquele maluco safado. O rapaz pergunta a Yao Yao onde é que estava a mocinha que ele iria salvar hoje, já que ela mesma havia dito que um herói só salvava uma mocinha, e a garota rebate perguntando o que é que ele queria dizer com aquilo. Toda fofinha, o Yao Yao diz ao Prota se já que o mesmo era o seu herói, então ele deveria se responsabilizar por ela a partir de agora.